E se obedecer a Deus, na verdade, piorasse tudo? Pois é, essa é a pergunta bem desconcertante que está no coração de Êxodo capítulo 5. É um capítulo da Bíblia onde Moisés segue as ordens divinas e, como resultado, a vida do povo dele vira um pesadelo. Vamos tentar entender esse paradoxo. É uma experiência que quase todo mundo conhece, né? Aquela frustração de fazer o que é certo e mesmo assim dar de cara com oposição, com confusão ou até com o silêncio de Deus. Êxodo 5 leva a gente direto para esse sentimento. Ok, vamos montar o cenário aqui. A gente está no Egito. Os israelitas vivem ali sob uma escravidão duríssima, sem dó nem piedade. E o faraó não é só um rei, não. Ele é visto como uma figura divina, o poder supremo na terra. Qualquer um que desafiasse ele estava, na prática, desafiando a ordem do universo. E a ordem inicial de Deus para Moisés parece até bem simples. Não era um chamado para guerra, nem nada disso. Era só um pedido para uma licença religiosa de 3 dias. Uma tarefa que, assim, olhando por cima, parecia bem direta e com pouco risco. E é assim que Moisés e Arão vão lá confrontar o homem mais poderoso do mundo. O que acontece em seguida é um embate não só de vontades, mas de duas visões de mundo que são completamente opostas. Olha só que interessante a mudança sutil na abordagem de Moisés. Na primeira tentativa, ele chega mais duro usando uma linguagem de ordem, sabe? Como diz o estudioso Victor Hamilton, é quase como se Moisés preferisse bater no faraó com ordens, em vez de seguir uma linha mais diplomática. Só na segunda vez é que ele adota um tom mais cortês e usa a palavra por favor. A resposta do faraó é de uma arrogância que impressiona. Isso aqui não é só ignorância, não. É uma declaração de autossuficiência. Para ele, reconhecer um outro senhor seria se humilhar, seria uma ameaça direta à sua própria divindade, ao seu próprio poder. E essa recusa do faraó vira, bem rápido, uma punição cruel e muito bem calculada. Ele não só diz não, ele decide esmagar o espírito dos israelitas de uma vez por todas. Isso era logisticamente impossível e de uma crueldade sem tamanho. A palha não era um extra, era essencial para dar liga, para dar resistência aos tijolos. Então, ao tirar o recurso, mas manter a meta, o faraó criou uma armadilha perfeita, projetada para o fracasso e para o sofrimento. O ponto crucial é este. A tática do faraó não era só cruel, era psicologicamente sofisticada. Ele cria uma crise e logo em seguida culpa as próprias vítimas por ela. E com isso ele justifica sua opressão, fazendo os oprimidos parecerem preguiçosos, gente que não merece nada. E aqui a gente vê esse ponto ilustrado brilhantemente com as palavras do próprio faraó. Ele pega um pedido de adoração religiosa e transforma numa acusação de vadiagem. É um discurso clássico que opressores usam para legitimar suas ações e para desumanizar as vítimas. As consequências disso são devastadoras. Aquela pequena chama de esperança que Moisés tinha acendido se apaga completamente. A opressão aumenta, a dor física é imposta aos líderes hebreus e o povo todo entra em colapso. E é aqui que a gente chega no clímax emocional da história. O povo, desesperado, se volta contra Moisés e Moisés, completamente esmagado, se volta para o único lugar que ainda lhe resta: Deus. Dá para imaginar a pressão em cima de Moisés? Num instante, ele vai de herói da esperança a alvo da raiva e do desespero do seu próprio povo. Eles o acusam de ter piorado uma situação que já era terrível. E a reação de Moisés é uma das orações mais honestas e, assim, cruas de toda a Bíblia. Ele não usa máscaras, não mede as palavras, ele leva a sua dor, a sua frustração, a sua dúvida direto para Deus. É uma fé sem filtros, que confia que Deus aguenta até as perguntas mais difíceis. E a resposta de Deus naquele momento é o silêncio. Um silêncio que não significa abandono de jeito nenhum, mas que é pedagógico. É um espaço tenso, doloroso, que está preparando o terreno para algo muito maior que estava para acontecer. Então, por que tudo isso? Por que obedecer levou a mais sofrimento? A história começa a revelar que existia um propósito divino no meio de todo aquele caos. O conflito central é definido aqui. De um lado, um governante que, com toda arrogância, declara não conhecer a Deus. Do outro, um Deus que declara conhecer, de perto, o sofrimento do seu povo. O contraste não podia ser mais nítido. A dureza do faraó não pegou Deus de surpresa. Na verdade, ela era necessária. A situação precisava se tornar impossível para que a libertação que viria depois fosse, sem sombra de dúvida, um ato de poder divino, e não uma negociação política. O palco estava sendo montado para as 10 pragas.
Bom, e que lições Êxodo 5 oferece para a gente hoje? Primeiro, que a fidelidade verdadeira é constância, não resultado imediato. Segundo, que a opressão muitas vezes se disfarça com argumentos que parecem sofisticados. E talvez o mais importante, uma fé de verdade não tem medo de ser honesta, até brutal, com Deus. No fim das contas, o sistema do mundo que o faraó representa exige um desempenho impossível. Ele exige tijolos sem palha, um ciclo sem fim de trabalho que drena a vida e não oferece nenhum descanso de verdade. E este slide nos dá o contraste final, o mais poderoso de todos. Enquanto o faraó impõe o seu jugo, Jesus oferece o dele. Onde o sistema do Egito exigia trabalho até a morte, o reino de Deus oferece graça e descanso para os cansados. E a gente termina com essa pergunta. Êxodo 5 nos desafia a repensar nossas piores provações. E se, em vez de serem um sinal de que Deus se esqueceu de nós, elas forem, na verdade, o palco sendo preparado para a demonstração mais gloriosa do seu poder e do seu amor em nossas vidas?